Estamos de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Eu sou Aldo Doria Matos e vou continuar com você ao longo deste curso, mostrando todas as etapas dessa trajetória de formação do preço de uma obra de construção civil. Estamos começando um novo módulo este dedicado à curva ABC, que se divide em curva ABC de serviços e curva ABC de insumos. Na aula de hoje, vamos tratar da curva ABC de serviços. Apenas para recapitular, nós já vimos o custo da mão de obra, o custo do material e o custo do equipamento. Lembrando que material, mão de obra e equipamento perfazem os insumos da obra e compõem o custo dos diversos serviços da obra. É importante a gente distinguir o que é insumo e o que é serviço, porque a gente tem curva ABC de insumo e curva ABC de serviço. O serviço é aquilo que é objeto de uma composição de custo unitário. Então, a alvenaria é um serviço. Bloco, pedreiro, cimento, areia é insumo, certo? Da mesma maneira que numa escavação, a escavadeira é insumo e o serviço é escavação. Importante fazer essa distinção para nós seguirmos em frente nesta aula, que tem por objetivo apresentar o conceito por trás dessas letrinhas aí, ABC, e qual a utilidade da curva ABC durante o orçamento e depois durante a execução da obra. Nós vamos ver aqui, então, o conceito em si, né? É um conceito mais psicológico do que propriamente de engenharia, e nós vamos tratar aí do que são as faixas A, B e C, que compõem aí juntas o nome da curva ABC. Muito bem, eu estou mostrando para vocês aqui a relação dos serviços de uma obra. Vamos supor que seja a construção de um edifício, tá? Eu tenho todos esses serviços. Antes de mostrar números, eu queria perguntar a você, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com obra, você acha que todos esses serviços, todos os serviços de uma obra, têm o mesmo custo? O orçamento terá levado esses 10, 12 serviços ao mesmo total? Óbvio que não. Tem uns serviços que impactam muito mais no custo total da obra do que outros. Justamente o conceito de A, B, C dessas faixas é identificar e categorizar quais são os serviços que devem entrar em cada uma das faixas. Então, usando esse prédio hipotético como exemplo, eu vou colocar aqui do lado o orçamento ao qual eu cheguei depois de ter feito uma composição de custo unitário para cada um deles e multiplicado pelo respectivo quantitativo. Então eu cheguei aí a um número de 3 milhões de reais, com esses serviços elencados na tela, mas você pode ver que eu tenho serviços de pouca monta e tenho serviços de muita monta, serviços vultosos, serviços representativos. Então, olhem o que eu vou fazer agora. No próximo slide, eu vou classificar esses serviços em ordem decrescente de custo total, certo? Então, vamos identificar aí qual é o serviço que tem o maior custo nessa obra. Muito bem, você já achou. Vamos lá. Então, na próxima tela, olha o que eu já tenho aqui. Os serviços em ordem decrescente, totalizando os mesmos 3 milhões de reais. Eu não fiz nada numérico de lá para cá. Eu apenas fiz uma classificação por valor, do maior para o menor. Agora, eu vou explicar as duas colunas que eu adicionei. Uma coluna de percentual e uma coluna de percentual acumulado. A coluna de percentual é o quê? Quanto cada item individualmente representa do todo dos 3 milhões. Então, o primeiro item lá, eu divido por 3 milhões e vejo o total que dá. O segundo item, eu divido pelo total dos 3 milhões e informo ali do lado, calculo ali do lado, o percentual dessa
desse serviço individualmente no todo. A coluna do acumulado, veja só, com o primeiro serviço, eu tenho aquele total ali, que é também o total acumulado. Na segunda linha, o acumulado é o quê? É com os dois serviços, quanto eu já perfaço do orçamento total. Na terceira linha, a coluna do acumulado é quanto eu já perfaço com os três principais serviços em termos de custo. Então, a coluna do acumulado é sempre o peso desse item mais o acumulado até o item imediatamente anterior. É fácil de entender esse conceito. É lógico ver que o percentual acumulado termina em 100%. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou determinar algumas faixas, cujo propósito é meramente didático, para separar essa tabela em três grandes famílias, que são as faixas A, B e C, onde vai estar a fronteira entre a faixa A e a faixa B, e onde estará a fronteira entre a faixa B e a faixa C. Bom, essas são convenções. Entre A e B é quando eu chego a um total acumulado de 50%. Entre B e C é o ponto ali onde eu chego a um total acumulado de 80%. 50% e 80%. Então vamos olhar aí. Com o primeiro item, eu já cheguei em 50%? Não. Com o segundo item, eu já cheguei em 50%? Sim. Então ali, entre o segundo e o terceiro, eu vou delimitar a faixa A, certo? E assim eu vou seguindo em frente. Quando eu chego no 80, eu delimito ali a fronteira entre B e C. Essa forma colorida é muito fácil da gente notar o seguinte: os serviços que estão na faixa A são poucos, mas esses dois serviços nessa obra hipotética, sozinhos, representam mais da metade do custo da obra. Olha que conclusão importante. Esses dois serviços, de uma multiplicidade de serviços, esses dois sozinhos já respondem por metade do custo da obra. Se eu somar a eles os da faixa B, a faixa B tem um pouquinho mais de serviço do que a faixa A e vai de 50 a 80. Se eu pegar agora ali, eu vejo que com os da faixa A e B, eu já tenho 80% do custo da obra. E a faixa C, ela sozinha, representa apenas 20%, porém contém uma quantidade enorme de serviços. Como é então que eu obtenho uma utilidade dessa curva? Essa curva então mostra o quê? Que alguns poucos serviços controlam uma fatia considerável dos custos da obra. Por outro lado, se eu olhar ali a faixa C, eu tenho uma grande quantidade de serviços que juntos não têm um poder em termos de custo na obra, nem de perto equiparável àqueles que estão no topo da tabela. Então, quando eu faço um orçamento importantíssimo, fiz o orçamento, montei todas as composições de custo unitário, atribuí o valor da mão de obra, atribuí o valor do material e do equipamento, antes de eu fechar o orçamento, é fundamental gerar a curva ABC de serviços. Certo? Só, então, aqui, colocando o que a gente viu. É uma ordem decrescente do maior para o menor, do custo de cada serviço em relação ao total. E aí as faixas são o quê? A faixa A é aquele extrato que totaliza 50% de custo acumulado. Sempre é a menor faixa. Curiosamente, seja a obra que for, seja o tipo de obra que for, o local onde for, sempre existe esse comportamento. A faixa A, poucos serviços, e ela representa metade do custo da obra. A faixa B, um pouquinho mais de serviços, e ela vai do limite da faixa A até
aquele valor notável de 80%. E depois tem aí a plebe dos serviços, vamos chamar assim, que é uma grande quantidade de serviços que vai ali do limite da faixa B até os 100%. A faixa C normalmente é muito longa, mas eles todos juntos perfazem aí 20% apenas do custo da obra. E fica aí uma provocação para você. O gerente da obra, o executor da obra, o dono da obra, deve se preocupar com os serviços que estão em que faixa? Na A, na B ou na C? Obviamente na A, porque a A é onde está a grande concentração de custo da obra. Veja que se durante a obra eu for capaz de melhorar a minha produtividade num serviço da faixa A, o meu ganho se amplifica muito mais do que se eu conseguir um ganho de produtividade num serviço da faixa C. E importante também notar que isso que nós estamos mostrando tipifica um fenômeno que um filósofo italiano chamado Vilfredo Pareto enunciou há muitos e muitos anos, que é a lei dos 20-80 ou dos 80-20. Essa lei mostra o seguinte: em diversas manifestações da economia, sempre 20% das causas controla 80% dos resultados. Veja como aqui no nosso orçamento é assim, 20% em geral dos serviços controla 80% do todo. Se você olhar sempre na faixa A, vai estar perto de 20% dos serviços. E ele corresponde a faixa A e B juntos, né? Corresponde ali a 20% dos serviços e, no entanto, eles representam 80% do custo. Depois que a gente gera, e os principais softwares de orçamento de obras geram esse relatório automaticamente, basta você apertar um botão, o que fazer com a curva ABC? Vamos primeiro pensar ainda na etapa de elaboração do orçamento. Eu, quando fui diretor técnico de construtora, eu utilizava a curva ABC para checar o trabalho da equipe de orçamentistas. Porque o diretor não vai checar todas as contas de um trabalho que está levando ali uma semana, 2 semanas, ou às vezes até mais. Eu não vou olhar todas as planilhas, todas as contas, todos os cálculos, todas as atribuições de custo. O que é o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma checagem por amostragem. Qual é a amostra mais eloquente? É a faixa A, não é verdade? Então, em primeiro lugar, eu utilizo a curva ABC de serviço para identificar a faixa A. Deixe então eu agora olhar com uma lupa como os meus orçamentistas orçaram esse serviço. Uma pergunta é, por exemplo, qual foi a produtividade que você utilizou na composição de custos? E que é o índice lá, né? O índice é o inverso da produtividade. De onde você tirou essa produtividade? A gente já conseguiu, em outras obras da empresa, esse número você tirou de um livro ou é algo que é realmente factível? Vamos consultar o pessoal de obra, o pessoal de produção, para ver se essa produtividade é plausível, é factível. Estão vendo como o orçamentista, então, gera um produto para uso geral de validação global da empresa? E uma outra pergunta também é, esse serviço que está na faixa A, ele é um serviço feito com os próprios meios da construtora ou é um serviço subcontratado? No caso de ser um serviço contratado, aí as perguntas se bifurcam, né? Eu já trabalhei com essa empresa porque eu estou delegando um serviço importantíssimo para uma empresa com a qual eu ainda não trabalhei. Vamos ver se realmente ela consegue me mostrar que ela atinge essa produtividade, esse custo está certo, eu peguei o escopo correto do fornecimento. Estão vendo como tudo vai se encaixando de tudo que a gente viu? Composição de custos, custo unitário, agora aqui a ponderação, a representatividade dos itens da curva ABC para facilitar não só o fechamento do orçamento, mas depois a vida de quem vai fazer o serviço lá na frente.
Importante, ao final de todo o orçamento, gere a curva ABC e habitue-se a interpretar, a delimitar as faixas, a ler e a fazer um processo de validação interna. Você vai gostar muito de fazer isso e você vai se convencer de que é algo bastante útil de ser feito durante o orçamento da obra. Somente para finalizar, aqui a curva ABC de serviços aponta aqueles serviços que são os mais importantes do ponto de vista de custo. Veja que esses, né, não necessariamente são os serviços mais complicados, mais complexos, que demandam equipamentos sofisticados. Não, apenas são aqueles serviços que pesam mais na balança do orçamento. E aí, importante fazer uma validação das composições e das premissas que foram utilizadas pelo orçamentista durante a composição desses custos unitários. Esse é o curso EAD Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação junto com o Instituto Aldo Matos.